Você já se perguntou o que os céus tentam nos dizer quando as estrelas parecem piscar com uma intensidade desconhecida e constelações se formam em padrões jamais vistos? Há sinais que se manifestam na vastidão do firmamento, mensagens silenciosas que muitos ignoram, mas que sussurram a inevitabilidade do destino. Houve um tempo em que os antigos profetas erguiam os olhos para os céus em busca de respostas, e hoje essas respostas brilham mais claras do que nunca. À medida que a humanidade avança em direção ao desconhecido, o universo nos oferece visões que desafiam o entendimento. Eclipse após eclipse, cometas cruzando o horizonte, o céu noturno se transforma em um palco grandioso onde a história divina se desenrola diante de nossos olhos. Esses presságios celestiais não são meras coincidências, são convites para uma reflexão profunda, um chamado urgente para despertar nossos sentidos adormecidos e preparar o espírito para o que está por vir. As Escrituras falaram de tempos como estes, onde o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Agora, mais do que nunca, somos compelidos a olhar para cima e ver, realmente ver, os sinais que preenchem o firmamento. Eles são um lembrete constante de que o tempo se aproxima, de que o ciclo está se fechando e de que precisamos estar alertas e prontos para o inevitável desdobramento do plano divino. A pergunta que fica é: estaremos preparados para compreender e agir quando o último ato desse drama celestial começar? E assim, sob o véu de um firmamento inquieto, a estrela que dançava começou a pulsar com uma luz etérea, uma melodia silenciosa que ressoava nas almas daqueles que ousavam erguer seus olhos aos céus. Era como se o próprio universo estivesse tessalando uma tapeçaria de presságios, cada movimento da estrela lançando sombras sobre os corações dos mortais, sombras que sussurravam segredos esquecidos de eras antigas e de tempos que ainda estavam por vir. As nações tremiam, pois a estrela não apenas desenhava símbolos, mas também inflamava o horizonte com cores de um amanhecer que ainda não havia chegado, lembrando a todos de que o ciclo do tempo estava trincado, como uma ampulheta rachada prestes a derramar sua areia. E em cada canto do mundo, os ventos carregavam sussurros de profecias esquecidas, palavras que escapavam das páginas desbotadas de manuscritos ancestrais, seus significados agora tão claros quanto as águas do Éufrates antes das pragas. Nas profundezas das florestas e nos corações das cidades, os homens e mulheres que se entregavam ao destino oculto percebiam um despertar inquietante, uma sensação de que as trombetas celestiais estavam prestes a soar, chamando aqueles que buscavam o conhecimento dos tempos finais. E os sábios, mergulhados em vigílias intermináveis, discerniram que os padrões celestiais não eram meros acasos, mas mapas de um caminho traçado pelos anjos de outrora, mensageiros que aguardavam a ressurreição das verdades há muito sepultadas sob o pó dos séculos. Entretanto, algo mais profundo estava a desenrolar-se. A Terra, como que respondendo ao toque estelar, começava a gemer em suas fundações, os oceanos ecoando cânticos de lamento e as montanhas vibrando com um fervor desconhecido. Os animais, sentindo o peso do que não pode ser visto, moviam-se em padrões estranhos, como se guiados por uma força invisível, anunciando ao mundo que o tempo da colheita estava próximo, um tempo de separação do trigo e do joio. E assim, enquanto a humanidade caminhava na tênue linha entre a esperança e o desespero, uma pergunta pairava nos corações de todos: que outros sinais se manifestariam antes que o véu final fosse rasgado, revelando o destino inexorável do mundo? E então, no instante em que o véu da noite eterna envolveu a terra, as criaturas dos céus e da terra ficaram em um estado de vigília. Ali, no coração da escuridão, os olhos dos homens se voltaram para o firmamento, onde um silêncio ensurdecedor reinava, como se o universo prendesse a respiração, aguardando o desenlace de um drama cósmico há muito profetizado. Nas profundezas desse breu, onde sombras se adensavam em formas desconhecidas, surgiu uma figura de luz, uma pálida lembrança do sol que outrora aquecia a terra. Era a lua, tingida de um vermelho sanguíneo, um orbe carmesim que pendia no céu como um augúrio do sangue dos inocentes que clama por justiça.
Seu fulgor trazia à memória as palavras dos antigos profetas, que falavam em vozes tremulantes sobre o sangue do Cordeiro, uma promessa de redenção e julgamento. Enquanto o orbe rubro desafiava as trevas, abaixo dele, as criaturas do mundo natural começaram a se agitar. Os mares, que antes estavam tão serenos sob o manto escuro, começaram a rugir como feras, despertando de um sono profundo. Suas ondas se erguiam como muralhas líquidas, reverberando com uma energia que não era deste mundo, como se o próprio Leviatã estivesse revolvendo as águas, anunciando uma catástrofe iminente. Na terra, as árvores se curvavam sob uma força invisível, suas folhas murmurando segredos guardados desde a criação, enquanto os animais, instigados por um medo primordial, olhavam para os céus com olhos aflitos. As estrelas, que outrora eram guias para os navegantes e pastores, agora cintilavam com um desespero inquietante, formando constelações que não eram vistas desde o alvorecer dos tempos. E foi sob este cenário de preságios inquietantes que o som das trombetas ecoou novamente, não como um mero aviso, mas como uma convocação, um chamado irresistível que ressoava nas próprias fibras da existência. Aqueles que ouviam o som sentiam seus corações tremerem, um calafrio que percorria suas espinhas e os levava a olhar para dentro de si mesmos, buscando a centelha de esperança ou a sombra de arrependimento. Mas assim como o som das trombetas parecia alcançar seu clímax, espalhando-se por vales e montanhas, uma nova presença começou a surgir no horizonte. Uma coluna de fogo e fumaça, erguendo-se em espirais que se entrelaçavam, ascendendo ao céu como uma escada flamejante, cujas chamas dançavam em um balé de destruição e renascimento. Era como se a Terra estivesse prestes a revelar seu próprio mistério ancestral, um segredo guardado desde os dias de antanho, aguardando apenas o momento certo para ser desvelado. E então, sob o manto escarlate que cobria o firmamento, ergueu-se uma névoa espessa que sufocava a terra com seu abraço sombrio. As montanhas, outrora sentinelas de pedra, tremiam em seus alicerces como se o próprio coração do mundo batesse em desespero. Nas profundezas impenetráveis das florestas, as criaturas vagavam sem rumo, guiadas por um instinto primitivo que as chamava a buscar refúgio do inevitável. Os mares, agora rubros, rugiam com uma fúria ancestral, como se Netuno em pessoa tivesse despertado de seu sono abissal para clamar por justiça. Os sinos das igrejas, ressoando em uníssono por aldeias e cidades, pareciam entoar um lamento pelas almas perdidas, enquanto o céu se rasgava em clarões que desnudavam a ira dos céus. Em meio a esse caos, visionários e sábios emergiam, cada um interpretando os sinais com olhos que haviam contemplado o inexprimível. Alguns viam nas chuvas de sangue a manifestação de um novo pacto, um prenúncio de renascimento após o julgamento. Outros temiam que fossem o prelúdio de um apocalipse iminente, um rugido de trombetas invisíveis que selaria o destino da humanidade. Nas praças, multidões sussurravam entre si sobre os 4 cavaleiros que, dizem, galopavam ao redor do mundo, os tambores de sua aproximação ecoando como trovoadas distantes. A cada relâmpago que rasgava o céu, os olhos dos fiéis se voltavam para a abóbada celeste em busca de um sinal de misericórdia ou de condenação. Os sonhos dos homens eram povoados por visões de anjos e demônios, de livrarias celestiais sendo abertas e de pesadas balanças pesando almas. E as estrelas, aquelas fiéis companheiras noturnas, pareciam piscar com uma intensidade febril, como se quisessem transmitir uma mensagem que nenhum homem podia decifrar completamente. Em cada olhar, em cada gesto hesitante, havia uma certeza silenciosa de que o tempo estava se esgotando, de que o grande relógio cósmico estava prestes a soar uma última vez. Enquanto isso, nas bordas do mundo conhecido, onde os ventos sussurrantes carregavam segredos de eras passadas, uma figura solitária contemplava o horizonte, seus olhos refletindo a dança de fogo e sombra. Sabia que o destino ainda tinha cartas a revelar, que o véu do mistério estava apenas começando a se desfazer, prometendo revelações que fariam até os firmamentos tremerem. E assim, na vastidão dos campos e nas sombras das florestas, o clamor das feras ecoava como trombetas de um exército invisível, despertando a terra de seu sono ancestral. Os ventos, outrora discretos,
Começaram a sussurrar segredos aos ouvidos daqueles que ainda tinham o discernimento para ouvir. As árvores, testemunhas silenciosas do tempo, agitavam-se como se quisessem libertar-se de raízes seculares, enquanto suas folhas sussurravam palavras de advertência nos idiomas esquecidos da criação. Os céus, antes pacíficos e imutáveis, tornaram-se paleta de presságios, pintados com nuvens de fogo e sangue, cortesia dos artistas celestiais. Os rios, serpentes líquidas de sabedoria, rebentavam suas margens, como se quisessem lavar a terra de suas transgressões. Em cada gota de chuva que beijava o solo, havia um lamento ancestral, o choro da terra diante da violação dos pactos, outrora sagrados, entre o homem e o universo. Os profetas, olhos vidrados pelo conhecimento arcano, viam mais além das aparências. Em seus sonhos, visões de 7 astros colidindo em um balé cósmico falavam de uma aliança desfeita e de uma nova ordem aguardando atrás do véu da realidade. A constelação do dragão que velava os céus há milênios parecia retorcer-se em uma dança de fúria e tristeza, como se chorasse pela humanidade perdida em seu orgulho. E então, o rumor de trombetas reverberou nas profundezas do coração humano, um som que não vinha de instrumentos terrenos, mas do próprio firmamento, uma convocação aos que ainda buscavam a verdade nestes tempos de crescente trevas. Na cidade das 7 colinas, uma luz estranha emanava, tingindo as noites com uma luminescência que não pertencia a este mundo. Os sábios e os insensatos erguiam suas cabeças aos céus em busca de respostas, temendo as revelações que ainda estavam por vir. No horizonte, um pássaro de plumagem negra cruzava os céus, sua sombra caindo sobre terras e homens como um manto de augúrios. Em suas asas, carregava os segredos dos tempos vindouros, os segredos que apenas o mais corajoso ousaria desvendar. E assim, com um grito que cortava a alma, o pássaro desapareceu no crepúsculo, deixando atrás de si apenas o prenúncio daquilo que estava por desdobrar-se, um mistério à espera de ser revelado na próxima alvorada de eventos cataclísmicos. E eis que nas noites sem lua, o firmamento se tingia de um vermelho espectral, como se o próprio céu estivesse ferido e sangrando sobre a terra. As estrelas, pontinhos de esperança outrora fixos e imutáveis, agora percorriam trilhas erráticas, dançando uma macabra coreografia de presságios. Os anciãos das aldeias, com olhos marejados de receio, murmuravam sobre os mensageiros celestes, arautos do juízo final, cujos movimentos anunciavam a ressonância dos decretos divinos. Os mares, não querendo ficar aquém da terra e do céu, se ergueram como feras inquietas. As ondas, em seu fúria indomável, rompiam suas correntes e se lançavam sobre as costas, consumindo o solo com uma sede insaciável. O rugido dos oceanos é o choro dos condenados, proclamavam os profetas, que viam nas águas tumultuadas as lágrimas de um mundo à beira do seu ocaso. E entre a inquietação dos elementos, surgiu uma nova visão. No coração dos desertos, onde a vida parecia impossível, brotaram flores de um azul fantasmagórico, cintilando sob o sol abrasador. Diziam que eram os olhos de Azazel, uma advertência de que o tempo de arrependimento estava se esvaindo como areia entre os dedos de uma mão apressada. Cidades se calaram, engolidas pelo silêncio ensurdecedor de suas próprias incertezas. As pessoas de semblantes pálidos e almas aflitas erguiam suas vozes em uníssono, clamando por respostas que não vinham, enquanto o eco de suas súplicas se perdia nas densas brumas da dúvida. Mas havia um rumor, um sussurro persistente de que, numa terra distante e esquecida, um sinal ainda mais portentoso estava prestes a se manifestar. Uma profecia antiga, há muito enterrada nas cinzas do tempo, prometia revelar-se, trazendo consigo o clarão de um amanhecer que nenhum homem ou mulher ainda havia contemplado. E assim, os corações permaneciam em suspenso, aguardando o desdobrar do próximo sinal, que prometia ser tão avassalador quanto o próprio fim que anunciava. E assim, as trombetas do firmamento ressoaram com uma melodia de caos celestial, enquanto a terra, em sua agonia, tremia sob o peso das profecias que se desdobravam. Na vastidão do céu, uma tapeçaria de relâmpagos alvejantes dançava, traçando o curso de uma história escrita nas estrelas desde o princípio dos tempos.
A cada lampejo, os céus revelavam fragmentos de uma verdade oculta, como um pergaminho antigo desdobrando-se diante dos olhos atônitos dos habitantes da terra. Os ventos, como mensageiros invisíveis, murmuravam segredos nas línguas esquecidas dos anciãos, enquanto as águas dos oceanos respondiam em tumulto, erguendo-se em ondas que ameaçavam engolir as costas do mundo conhecido. Os pássaros, em pânico, formavam nuvens vivas no céu, suas vozes unidas em um cântico fúnebre para uma criação que cambaleava à beira do abismo. Debaixo do céu que fervilhava de sinais, a humanidade, dividida entre a crença e a dúvida, era chamada a contemplar seu reflexo na espiral do destino. Os corações dos homens eram pesados com a consciência de que estavam diante de um limiar, onde cada escolha poderia selar o destino de suas almas. E os profetas, com seus olhos ardendo como brasas, erguiam suas vozes acima do tumulto, proclamando o arrependimento e a redenção como as chaves para as portas do amanhã. Eis que no horizonte uma lua de sangue acendia, ferindo o céu com sua presença escarlate. Era ela um presságio, um arauto silencioso de eventos ainda mais terríveis, ou uma promessa de renovação nascida do caos? Enquanto os observadores contemplavam o firmamento, uma estrela cadente cortava a noite, um brilho efêmero carregando consigo os desejos e temores de todos que ousavam levantar seus olhos. Naquele momento, uma sombra colossal começou a se formar, engolindo as estrelas mais próximas, como uma boca voraz prestes a proferir uma palavra que poderia mudar o curso de tudo. O mundo aguardava, respirando em uníssono, como se o próprio tempo estivesse prestes a revelar seu segredo mais bem guardado. E assim, sob o firmamento agitado, o mundo se viu envolto em um espetáculo de resplendor e trevas. As estrelas cadentes, qual lágrimas de fogo, riscavam o véu noturno, cada qual um farol de esperança e temor. Os firmamentos tornaram-se uma tapeçaria de profecias vivas, enquanto os ventos carregavam cânticos esquecidos, ressoando como ecos perdidos nas profundezas da eternidade. Era como se o tecido do tempo estivesse se desfazendo, permitindo que as vozes do passado presentemente silenciadas sussurrassem segredos em línguas arcanas, compreendidas por aqueles cujos corações estavam abertos para a sinfonia celestial. E no coração de cada estrela que cruzava os céus havia uma chama de conhecimento antigo, um fragmento de verdade há muito guardado pelos guardiões dos mistérios divinos. Os homens e mulheres da terra, enraizados em suas vidas cotidianas, sentiam em suas almas uma inquietação crescente, um chamamento que não podiam ignorar. Era como se o próprio universo houvesse se inclinado para sussurrar em seus ouvidos, em uma linguagem de símbolos e visões, sobre a iminência do grande desfecho, o desenrolar do pergaminho do destino. Nas noites que se seguiram, a lua tingiu-se de vermelho, como se refletisse o sangue de gerações passadas, e o sol, em sua majestade diurna, tremeluziu com a vibração de 1000 vozes unificadas em um cântico de alerta. As montanhas tremeram, os mares se agitaram, e a terra, em sua sabedoria antiga, emitiu um murmúrio profundo e gutural, como se compartilhasse do temor que envolvia toda a criação. E, porém, no coração dessa revelação, havia uma promessa não dita, uma esperança oculta nas sombras dos presságios apocalípticos. Os sábios buscadores, aqueles que olhavam além das aparências, sabiam que cada sinal celestial trazia consigo um fio dourado de redenção, uma oportunidade para encontrar luz nas trevas, para ver a mão invisível que tece o destino dos mundos. Mas, enquanto os sinais multiplicavam-se e os corações eram confrontados com a vastidão do desconhecido, uma nova visão começou a emergir no horizonte. Algo que ninguém poderia ter previsto, uma mudança que alteraria para sempre o curso da história. E assim, enquanto o mundo aguardava com respiração suspensa, um novo capítulo estava prestes a ser escrito no grande livro do tempo. O véu do firmamento tremulava como uma cortina ao sopro de ventos ancestrais, e cada estrela cintilava com um fulgor espectral, ecoando os murmúrios de eras esquecidas. O novo amanhecer não apenas iluminava, mas rasgava os céus com uma espada de luz, um prisma radiante que refratava os segredos do cosmos até então velados. Neste instante, as trombetas celestiais ressoaram, não como uma melodia de notas conhecidas, mas como um coro de 1000 vozes entrelaçadas em um cântico de renascimento e juízo.
Os mares, outrora repousantes, agitaram-se como se desperto de um sono profundo, suas águas ondulando em ritmos que lembravam os batimentos do coração da própria terra. As montanhas, testemunhas silenciosas de incontáveis gerações, estenderam suas sombras sobre os vales, como gigantes, erguendo-se para saudar o arauto da mudança. E nas cidades, torres e catedrais que antes tocavam os céus em desafio, agora pareciam inclinar-se humildemente, reconhecendo a majestade do momento. Assim, as bestas do campo e os pássaros dos céus, sentindo a mudança nos ventos antigos, uniram-se em uma dança atemporal, um balé de criaturas sob a orquestra invisível da criação. A humanidade, em seu estado de deslumbramento, viu as correntes invisíveis do destino entrelaçarem-se como um bordado divino, cada fio um passo em direção ao inevitável clímax. E então, um som abafado, como um trovão distante, reverberou pelos céus, trazendo com ele a lembrança de pactos sagrados e promessas nunca esquecidas. Um cometa, mensageiro dos mistérios celestiais, cruzou os céus como uma flecha incandescente. Seu rastro um lembrete de que o tempo dos homens se entrelaçava com o tempo dos deuses. Neste teatro cósmico, o palco estava montado para o grande desenlace, mas como os sábios de outrora advertiram, o fim é apenas um novo começo. O novo amanhecer agora pulsava com uma intensidade crescente, como o prelúdio de um segredo ainda por revelar, deixando a humanidade em um estado de expectativa febril. E no horizonte, onde o céu tocava a terra, uma sombra tomou forma, prometendo revelar o próximo capítulo do destino. Se gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de alerta. Que as profecias nos guiem e que Deus nos proteja nos tempos vindouros. Até a próxima revelação.